Obrigado, Luísa. É uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite. Fiquei muito consternado depois de tudo que aconteceu, né? E até achei que o evento fosse cancelado, então teve um processo de luto no meio entre o incêndio e esse evento, que acho que todo mundo aqui preparou as coisas com o coração muito apertado. Só queria deixar registrado que o meu coração também está apertado. Eu preparei um texto que eu não vou ler, que acho que é mais fácil para não me perder. E, na verdade, essa apresentação são só alguns slides para guiar a discussão. Então, faz 12 anos que eu venho fazendo pesquisa com o povo indígena da Amazônia, no estado do Maranhão, os Guajá, ou Auaguajá. Eles são um desses coletivos onde grande parte da população vive em aldeias conhecidas e outra parte vive sem contato oficial. Quero esclarecer de saída que não faz parte dos meus objetivos procurar por pessoas que estejam vivendo em fuga há décadas ou mesmo há séculos na região que é a mais desmatada de toda a Amazônia continental, como é o caso da região do oeste do Maranhão. Eu botei uma foto de uma colega que saí com os amigos e só para vocês verem a cara das pessoas. Tá? Essa é a aldeia Tiracampu. Eu falarei sobre os isolados Guajá, assumindo deliberadamente que meu interesse é entender algo análogo a tantas outras relações que nossos interlocutores de pesquisa travam e que nós, etnógrafos, também possuímos pouco ou nenhum contato, tais como parentes distantes, inimigos, espíritos, seres demoníacos da floresta, subjetividades animais, dentre tantos outros fenômenos que povoam as etnografias desde sempre, que também nos interessam. Posto de outra forma, e parafraseando aquele artigo do Peter Gal, Me Deixa em Paz, pode-se dizer, pelo menos no caso do Guajá, que não sabemos nada sobre essa gente do mato, né? A Auacá-Pará, é a gente do mato, que eles chamam os isolados. Mas sabemos alguma coisa sobre seus vizinhos e parentes, os Guajá que vivem nas aldeias. É uma espécie de etnografia desses interesses Guajá sobre o tema, isolados, isolamento voluntário, que me interessa. E para essa descrição eu utilizo os termos isolamento voluntário e isolados, por hora, de maneira um tanto esquemática, reificadora, naquele sentido da Amélia tratando de transformar algo num objeto parente, né? Apenas para nessa apresentação ajudar a pôr os problemas em ordem. Bem, a situação é a seguinte: temos 4 terras indígenas, que estão os Auá, né? E evidência de grupos ainda sem contato vivendo em 3. Né? Um circula entre 2, a Auá-Icaru, e um grupo na Araribóia, na terra indígena da Araribóia. De acordo com as pessoas que vivem nas aldeias, esses que estou chamando até agora de isolados são pensados como gente do mato, pessoal do mato, Auacá-Pará. E eu também vou usar esse termo a partir de agora, pessoal do mato. O caso aqui em particular talvez mereça outro destaque, dada a especificidade da situação, pois parte dessa gente do mato são um tipo que as próprias pessoas das aldeias dizem saber muito pouco. E além disso, a maioria das pessoas falava sobre eles com cuidado. E a gente vai ver aqui por que esse cuidado. Lembro de novo que o cenário, eu acho que o mapa é autoexplicativo, o mapa do ISA de 2015, dos focos de incêndio, dos focos de calor, das 3 terras indígenas. O pessoal do mato está aqui na Caru e na Uá, Araribóia aqui mais para baixo, mas eu não vou mostrar porque para a economia da apresentação. Mas eu lembro que o cenário onde essas histórias se desenrolam é uma das regiões mais desmatadas de toda a Amazônia. Tá? Os Guajá vêm apontando, isso é uma foto do incêndio que eles me mandaram por WhatsApp, eles tentando apagar, o incêndio de 2016. Os Guajá vêm apontando de maneira muito direta os efeitos tanto do desmatamento quanto da existência da estrada de ferro Carajás, na borda de uma das suas terras. Tá? A gente da aldeia, né, pensando assim, gente da aldeia e gente do mato, sempre lembra que o pessoal do mato experimenta uma vida algo do passado, né, que já foi falado isso ontem em algumas apresentações. E isso aparece em diversas formulações sobre o que era esse passado vivido agora pelos isolados. Temas como a penúria que vive essa gente, pois não conseguem caçar de maneira adequada, a impermanência dos acampamentos, pois devem fugir o tempo todo, o risco de morrerem por doenças, o fato de conterem o choro das crianças para que não sejam ouvidos, a necessidade de fugir carregando uma carne caçada, ainda semicrua, para terminar de assar em outro local distante,
As coisas importantes que deixam para trás durante as fugas, como arcos, feixes de flechas e pequenos objetos, que o tempo inteiro você vê em vários relatórios, inclusive, de expedições que encontram, né, até, eu lembro uma que teve no Peru, no Acre, na fronteira, que acharam uma carteira do Corinthians, coisas que as pessoas vão guardando e vão, né, o tição de fogo que se apaga, que eles andam com tição de fogo, né, alimentando, a distância que devem manter do curso dos igarapés por questões de segurança, as montanhas que compõem a paisagem, uma região muito montanhosa, e também trazem segurança para esses isolados, e isso é um dos motivos porque eles ainda conseguem resistir num lugar como esse, um fogo de cabeceira, se eu posso dizer assim, o desejo por alimentos cultivados, sobretudo a banana, as muitas crianças que foram encontradas sozinhas, dado o falecimento dos pais no mato, o medo de morrer na mão dos brancos, uma frase que um amigo me falou, o Camairu, morríamos como macacos, a sede, o medo, a tristeza, a falta de cônjuges, enfim. A fuga na floresta como um espaço de morte, para citar a imagem do Michael Townsend, é a vida de hoje para quem vive sem contato, segundo os Awa da aldeia. Então, a condição de gente do mato também passa, por exemplo, por uma dieta específica, que para a gente da aldeia é composta por itens chamados Awamirune Miua, que é comida de índio bravo, digamos assim, tá? Que são coisas que os Guajá que eu conheço não comem mais, os Guajá da aldeia. Um cipó chamado Ipocã, que ele é marrom quando maduro, e uma vez cozido direto nas brasas, tem o miolo do cipó consumido. A pequirana, que é um fruto sem graça se comparado ao pequi, de onde tiram basicamente a castanha. O cará do mato, o carurua, ou carabrabo, um tubérculo comprido e duro chamado maratã, que hoje comem raramente, só quando estão em longas expedições de caça aos Awa da aldeia, né? Uma rã, chamada iuê, ratos do mato, que são moqueados, além, é claro, da onça pintada, que ninguém gosta de comer, mas para os Guajá pode ser comida, né? Esses alimentos eram consumidos há tempos no mato pela gente que hoje vive na aldeia, mas hoje meus amigos não sabem mais comer, a gente não sabe mais comer essa comida, apenas o pessoal do mato é que sabe comer. O não domínio da agricultura, que eu acho que vai ter até uma conexão com a fala de vocês, também amplifica as diferenças entre a gente da aldeia e a gente do mato. Os velhos lembram que nos primeiros contatos se recusaram a comer farinha de mandioca cuba, pois pensavam tratar-se de terra. Os Guajá, historicamente, não plantam, né? Como me disse um velho, o Iracatacoa, é um cara que eu sou próximo, um cara bem velho, ele falou assim, o pessoal do mato, não sabe comer farinha até hoje. Não sabe comer milho, não sabe comer macaxeira. Então, na época dessas fugas, as pessoas não podiam fazer as coisas que mais prezam, que os definem como humanos, né? A Awatea, uma ideia né? Como caçar capelão, por exemplo, né? O capelão, como a gente sabe, é um animal bastante barulhento. Eles gostam de cantar, sempre dizem os Guajá. Por isso o pessoal do mato, se caça capelão, caça muito pouco. Tá? Essa caça tem uma técnica específica que a gente pode falar depois na hora do debate, mas a caça tem que acontecer no início da manhã, de manhã bem cedo, 5h30, 6 horas da manhã, com muito barulho, como é recomendado. Então, de uma maneira um tanto desumana, invertida, o pessoal do mato passou a caçar capelães à noite, quando os animais estão dormindo. Caçar macacos à noite é algo que não faz sentido, pois, dentre outras coisas, transforma-se em uma tarefa muito árdua. Como acompanhar animais que se mexem tanto como macacos na noite escura? Mesmo os Guajá conseguindo rastrear os bichos pelas fezes e pela urina, que ficam nas folhas, e a sua atenção sonora para encontrar os animais pelo som ser muito acima da média, caçá-los à noite, ainda assim, é árduo. A gente do mato o pessoal do mato, os isolados, tiveram que se transformar em algo como caçadores noturnos. Não por opção ou especialidade, mas por necessidade. O ponto é, não se caça macacos à noite. Eu não teria tempo de explicar, mas é quase antiético, é quase uma traição à arte de caçar primatas. Tem muita coisa envolvida na caça de macacos para reduzir a uma procura noturna por comida. A imitação, a atenção sonora, o mimetismo, a apreciação do som de algumas espécies de macacos, a enganação, a participação das mulheres, os campos de caças antes ou depois para celebrar uma pequena vitória do caçador sobre a presa. Tudo isso é abandonado em nome da discrição e da segurança necessária para os isolados caçarem quando eles conseguem. Então, o som aqui é um operador de uma violência e da sobrevivência. Gosto de pensar nessa dimensão acústica da resistência do pessoal do mato.
E o povo do mato, diferente do pessoal da aldeia, que grita e canta muito, o pessoal da aldeia grita e canta muito, é obrigado a levar uma vida com pouca ressonância acústica, tá? Uma vida silenciosa. Então, para a gente da aldeia, olhar para trás, para essa vida de fuga, é olhar uma sobrevida, tá? Por isso quem vive na aldeia sofre pelo medo que a gente do mato pode estar sentindo. A Bia Matos falou isso, a mesma coisa ontem também, na fala dela. É muito parecido, essa preocupação, mas eles estão sofrendo, né? Eles querem fazer o contato, eles fizeram 2 contatos nos últimos 12 anos. Só para lembrar uma coisa que o Eduardo falou ontem, porque eu achei que era pertinente, aquele duplo espectral que o Eduardo fala, das figuras do parente resistente, né, da gente do mato, do Guajá que está lá, e do inimigo que se deve evitar, a gente encontra as 2 posições concomitantes aqui. Por exemplo, além da ideia de gente do mato, que esse é o Acará, um outro termo que essa gente da aldeia utiliza para se referir aos isolados é Auamirrua, ou simplesmente Mirrua, cuja glosa no português nativo dos Guajá, nosso português, né, que eles falam, é gente brava. E a melhor tradução talvez seja inimigo, eu já vou falar por quê. Esse conjunto de Mirrua, de inimigos, também está na floresta. Tem o pessoal do mato, que são os Auá, né, que eles têm preocupação, mas tem um outro grupo, uns outros isolados, que são os Mirrua. Os Guajá, eles vêm distinguindo 2 tipos de gente que vivem esse isolamento voluntário. Primeiro, a gente do mato, que eu falei até agora, e segundo, esses inimigos, né, Mirrua. Tais inimigos fariam parte de um povo que os brancos não conhecem, nunca conheceram e que sempre viveram nas matas do Pindaré. Esse povo é chamado Aramucua e Mirrupaiúa, o que, segundo eles, aponta para 2 coletivos diferentes, que eu também não tenho tempo de falar dos 2 aqui. Vou falar só de um dos Aramucua, mas eles falam, não são exatamente o mesmo povo, né? São parecidos, têm semelhança, mas tem uma coisa da cor da pele, um é mais amarelo, o outro é mais escuro e tal. A diferença dos Aramucua para esses que eles chamam de gente do mato, que eu falei até agora, é que essa gente Aramucua é uma gente brava, enquanto os Guajá do mato seriam Catã, gente boa. Apesar da gente do mato ser desconfiada, eles falam que o pessoal do mato é desconfiado, por isso que eu gostei muito do que falou o Lucas Manchinelli ontem, eu estou seguindo essa ideia da desconfiança também. Eles são algo como humanos, né? O pessoal do mato, eles são humanos, Auarapiá, são gente como a gente. Ao passo que os Aramucua são literalmente um outro povo, outra gente. Ou você mata ou você foge deles, me falou o Yuri, que é um amigo lá da aldeia de Juriti. No fim de junho de 2016, vou contar uma história rápida, eu acabava de chegar numa aldeia, quando o Iroró e Piramahá, 2 amigos entre si que caçavam juntos, e 2 caras que eu sou muito próximo, vieram me contar que encontraram sinais, rastros, de índios na mata. Os vestígios eram basicamente uma cacimba. Eles falaram assim, a gente encontrou rastro de índio. O índio foi eles que falaram, né? Os vestígios eram basicamente uma cacimba na beira do igarapé e pegadas de pés descalços na lama do igarapé. É muito difícil encontrar pegadas nesses isolados ao ar, não deixam muita pegada. Nesse caso tinha por causa da lama, né? E tem um negócio que nem os Guajá do mato, nem os Auá da aldeia bebem água direto do rio. Eles fazem uma cacimbinha ali do lado do leito e bebem água, porque eles falam que a água do rio tem cocô de bicho, é suja e tal. Mesmo que a água da cacimba seja mais turva que a água do rio, ela é considerada mais limpa. E o Iroró falou para mim, eu sei como eles bebem na cacimba, pois eu faço cacimba também. Eles retornaram até o posto indígena para avisar, e a Frente de Proteção iniciou o planejamento para uma operação. 2 noites depois, o Iroró veio me falar que estava preocupado com uma possível operação para procurarem novos vestígios, porque os Auás são chamados, né, para as operações. E porque eles quase nunca sabem o que vão encontrar nessas situações. Todo o problema é que, primeiro, as pessoas guardam péssimas recordações desses Aramucua. Eles são os inimigos mais constantes dos Auá também. Eles falam, muita gente morreu na mão deles e tal. E segundo, os Aramucua eles estão dizendo isso, que além de eles não gostarem dos Aramucua, os Aramucua são feiticeiros, né? E essa feitiçaria é lançada no espaço, uma feitiçaria que é lançada no caminho. Por isso, ir atrás desses caras, caminhar na floresta dos Aramucua, seguir o passo dos Aramucuas, pode ser muito perigoso, porque a feitiçaria está justamente no caminho que eles andam, né? Essa feitiçaria consiste numa arte pouquíssimo falada pelas pessoas, é uma arte chamada Maaquá. E os Aramucua, segundo os Auá, conhecem isso melhor que ninguém. Eu penso que se você perguntar para os Auá, para os Aramucua, vão falar que os Auá sabem que feitiçaria, mas tudo bem, isso é só no geral, as pessoas não concordam em conversar sobre isso, né, sobre feitiçaria, mas basicamente trata-se de, a partir de alguns elementos do mundo físico,
da floresta, misturar com algum vestígio da pessoa, de alguma pessoa, e enterrar esses elementos no chão. A partir daí a pessoa que é agredida, ela adoece, né? Se a gente pensar que até hoje as pessoas andam muito, mesmo naquela floresta destruída e ameaçada, eles deixam muita coisa para trás, os auá, né? Cuspe, cabelo, casca de fruta, osso de animal que come, farelo de farinha, né? E esses vestígios podem ser misturados ao cipó do timbó, pode ser misturado a semente de bacaba, pode ser misturado a aninga, que é uma planta da família da Comigo Ninguém pode ser misturado ao embuá, na Amazônia chama de embuá, aqui no Rio chama de gongolo, que é aquele minhocão. Tem várias coisas que você mistura os vestígios de alguém, enterra e aquela pessoa fica doente, pode morrer, fica com febre e tal, né? Favo de mel, se eu chupo favo de mel, eu jogo os favos no chão, aquele favo de mel pode ser usado para fazer feitiço, né? Tem várias coisas. Se eu mato um animal, o sangue que escorre daquele animal, mata, sei lá, um capelão. Eu estou carregando aquele capelão para casa, aquele sangue que escorre do capelão, o sangue da minha caça pode ser usado contra o caçador, o sangue do animal caçado. Então tem várias maneiras de... Então é interessante, e aí é interessante porque em diversas conversas que eu tive com as pessoas que trabalham na frente de proteção, eles têm uma semelhança com o discurso do Zawar, eles sempre comentam o quanto é difícil saber do paradeiro dos isolados. Eu cito aqui um servidor antigo, da frente, que é um cara que eu gosto demais. Ele falou para mim uma vez assim: esses guajás deixam pouco rastro. A coisa que mais conseguimos ver é buraco nos paus, que eles tiram mel, mas rastro mesmo a gente não encontra. Ou seja, rastro no chão, restos de coisa e tudo mais, quase não é visto ou é notado. Eu tenho para mim que a gente do mato também esconde os vestígios, como fazem as pessoas da aldeia. Por isso é tão difícil para quem está na aldeia, ou mesmo o pessoal da FUNAI, saber o paradeiro nessas operações. Então, tem dois tipos de gente. Então, estou falando os Aramucua, que são esses feiticeiros, os inimigos, o povo que ninguém conhece, e tem o pessoal do mato, que também está lá, que são os parentes e tal, né? Que vira e mexe aparece um. Agora, em 2015, apareceu, né, 3 pessoas e tal. Então, e aí o problema é que esses isolados podem ou não podem ser uma ameaça para as pessoas, né? E é com esse pode ser, pode não ser, que eu gostaria de encerrar aqui, destacar, pois me parece, pode ser, pode não ser, assim que eles falam, me parece que para entender o que a gente chama de contato aqui, pelo que eu entendo com os Guajá, o idioma da dúvida ou da desconfiança, eu tinha colocado a desconfiança antes de ver o Lucas, eu adorei o que ele falou, é algo central. Os Guajá dizem que o problema é justamente nessa dúvida, nessa desconfiança mútua. Pode ser gente do mato, pode ser inimigo, estou citando uma fala. Diferente deles, porém, diferente dos auá das aldeias, nós, e o nós mais próximo deles seria a frente de proteção, mas eu acho que nós aqui, nós não teríamos dúvida que se trata de gente como eles, como auá. Né? Eu fiz um relatório agora, estou acabando um relatório agora sobre isso, e eu estou colocando, não, é auá, estou botando lá para o pessoal da frente, eu não tenho dúvida, né? Eu estou problematizando, é lógico, eu sou antropólogo no relatório, mas a gente pensa como se fosse todo mundo auá. Eu digo isso pois nós simplesmente temos certeza que os isolados da terra indígena Araripó e Caru são auá-guajá. Mas as pessoas com quem eu trabalho não têm tanta certeza, né? Quando o Iraró e Piraimá encontraram as pegadas e as cacimbas, eles ficaram exultantes. Mas imediatamente eles pararam para pensar e me falaram: pode ser, pode não ser, pode ser, né? E nessa hora o filho adulto do Iraró interrompeu o pai dele e me disse: vai que a gente chega lá pensando que é a nossa gente e tomamos logo uma flechada, né? Por isso, quando eles acompanham essas operações, preferem andar a uma certa distância dos brancos que vão na frente, pois caso os da frente sejam atacados por inimigos, eles têm tempo de fugir. Assim, esse amigo me falou: a gente manda a FUNAI na frente, né? Porque se tomar uma flechada, a gente tem tempo de correr. Essa desconfiança o tempo inteiro, né? Não que eles não possam ir à frente também, mas tem essa desconfiança. Eu não conheço na língua guajá uma palavra como a nossa para dúvida ou desconfiança, mas as pessoas utilizam o verbo saber, né, na sua forma negativa. Não saber, niquai, né? Não saber, saber, imaginar certo, imaginar errado, pensar certo, pensar errado. Tudo isso aparece nessa ideia de desconfiança. Quando eu perguntava se esses vestígios que a FUNAI estava indo atrás eram parentes, a resposta era sempre um deve ser, pode ser, não sei. É apó. Esse apó é a partícula epistêmica de possibilidade, segundo uma colega linguística me explicou. O ponto é que até que se fale,
né? Digamos assim, não se sabe realmente quem é. Um amigo me falou, a gente precisa falar e ouvir para ver se eles têm uma boa fala como a nossa. Ah, tá bom, a gente não mata, são nossos parentes. Essa desconfiança permeada por dúvidas é algo que vem aparecendo como uma espécie de teoria guajá, digamos assim, sobre os possíveis contatos com os isolados. Então, para muita gente, para muitos dos meus amigos guajá, o ideário do contato trazido por nós é cheio de certezas. O a priori é, vocês vão encontrar parentes. Nos ajude a encontrar o parente de vocês. Né? Essa certeza que se trata de parentes é tudo que os guajá não têm sobre esse tema. Vou pular uma parte só para terminar aqui. Então, pensar o contato etnograficamente aqui é fazê-lo a partir dessa dúvida, dessa ideia de dúvida. Não a dúvida em um sentido negativo, se é que eu posso dizer isso, como uma simples ausência de certeza, mas a dúvida como algo operativo, que não deixa as pessoas tão confortáveis e tão confiantes nesses encontros. Vamos ver o que tem aqui na frente. Tá, esse é um capelão, sendo bloqueado, pode passar. Tá. E aí eu vou terminar, eu preciso de 2 minutinhos só para fechar a ideia. Tem algo a mais nessa teoria guajá sobre o contato, que são outras conexões complicadas para nós, etnógrafos, de descrevermos. Aquilo que o Lucas Manchinelli falou ontem, ser difícil de falar porque vem do universo. Foi uma frase que eu achei que o Lucas Manchinelli falou, que eu gostei muito da fala dele, como vocês estão percebendo. Nesse mundo aqui, a ideia de Karawara, esse é um Karawara, é um conceito que mobiliza diversas intensidades que formam a própria ecologia guajá, para tomar de empréstimo a ideia do Davi Copenhague. Karawara pode, é claro, ser resumido e pensado como uma classe de seres que povoam os patamares superiores e atuam na Terra de diversas maneiras. Esses e essas Karawara estão relacionados a pequenos mamíferos, sapos, insetos de todo tipo, plantas, fenômenos naturais, objetos e principalmente aves. Pombas, gaviões, rolinhas, beija-flores, pica-paus, socós, juritis, dentre outros, são gente no céu, e cada Karawara ganha na Terra um correspondente que são suas extensões terrenas. Até aí, para os etnógrafos e etnólogos, nenhuma grande novidade. Tudo bem. São, portanto, uma gente celeste, cujas peles animais seriam suas formas terrenas. Também, né? Além disso, em poucas palavras, seriam eles e elas, ao mesmo tempo, caçadores magníficos, no sentido de infalíveis, e xamãs míticos. Digo, cantores e curadores perfeitos. Né? Os Karawaras também falam outra língua, mas sobre isso eu não vou ter tempo de falar. Então, só para fechar, em janeiro passado, desse ano, eu estive na aldeia Tiracambu e gravei um conjunto de cantos de vários homens. Um deles era o canto dos Karawaras chamado Panantiaá. Panantiaá. Panantiaá é uma agente borboleta azul, e que no céu são Karawara, né? E eles são caçadores de queixada. Os Karawaras são caçadores exclusivos e comedores exclusivos. Eles não são como os humanos que caçam todos os animais e comem todos os animais. Então, Panantiaá só caça queixada e só come queixada. Tá? O Amantinha, que é uma mulher dessa aldeia, Tiracambu, e a linguista Marina Magalhães, que é uma amiga, que eu tenho trabalhado muito tempo com ela, professora da UNB, me ajudaram a traduzir. E é com a tradução desse canto que eu quero terminar. Tá? O canto deles costuma falar de caça de queixadas e tal, mas durante um momento do canto apareceram essas ideias aqui cantadas. Tá? Eu vou ler cada estrofe e vou explicar. Então, vejam lá e voltem. O Panantiaá cantando, falando isso para as pessoas que estavam em volta, mas não é como uma espécie de sessão de cura, é uma cantoria, mas as pessoas ouvem quem está cantando. Então o Panantiaá falou isso, vejam lá e voltem. Aí a Amantinha explicou para mim que os outros auás estão cantando para lá. Eu escutei o Panantiaá, né, a tradução. Vocês devem ir lá ver também. Não escondam de mim e contem tudo que eu quero ver. Isso é o Panantiaá. Nessa frase contém essa ideia. Né? Vocês vão lá e ver os outros auá que estão lá, o auá do mato, no caso, os auá Carapará. Devem ser outros auá. Os auá isolados estão cantando lá longe. Devem ser mesmo outros auá. Eles cantam grosso, eles têm um canto forte. Nossa, estão bem longe. É como se o Panantiaá estivesse falando assim, esse Karawara. Eu escutei lá bem longe. Nossa, eles cantam bem lá longe. Nessa hora, o Betua, que é um cara que estava no grupo, inclusive ele que estava com o gravador segurando para mim, ele perguntou para uma mulher, o que será que ele viu longe? O que será que esse Karawara viu longe? Né? Aí na Medicá, que é a esposa do cara que estava com o Karawara com ele, falou, são os outros auá falando um pouquinho, longe para ele.
Aí é a última folha. Os outros auós, aí o Carauara continua cantando. Os outros auós estão cantando muito forte, grosso, lá longe. Esses são os isolados, tá? O auá-cará-pará, na verdade, está falando dos parentes que estão no mato. Onde eles estão cantando? Onde será que eles devem estar cantando? Eu estou com um canto aqui, mas se for o canto eu mostro depois. E ele vai tudo isso cantando. Né? Nossa, essas são as duas frases que eu queria terminar. Eles devem estar comendo, transando com a própria mãe, porque é a questão da conjugalidade. Desculpa, eles devem estar comendo a própria irmã deles, né? O é o verbo para comer. Nossa, eles devem estar comendo a própria mãe. Aí o canto acaba e começa o canto do Taquaiará, que é o outro Carauara. Né? Isso é um negócio que apareceu, eu nunca tinha visto isso, foi agora. Apareceu um Carauara cantando e tematizando sobre a vida dos caras isolados. E a única coisa, eles só podem estar transando com a própria irmã e com a própria mãe, porque não tem mulher, não tem troca, não tem nada disso. Era isso. Obrigado. Vamos falar Against the Grain, isolamento e contato no meio purus. Obrigada. Pessoal, bom dia. Essa apresentação é fruto de uma parceria que eu e minha colega Karen temos feito nos últimos 5 anos, que é acerca de um contexto muito específico dos povos Arauá do Purus, que é o contexto Madi. A Karen ela vem atuando já no Madi, eu coordeno a FP Madeira Purus e atuo com o monitoramento dos vestígios do Mirimã. Outra parceria também existente para o nosso interesse em etnobotânica. A Karen acaba de defender recentemente uma tese sobre o xamanismo vegetal muito forte no Jamadi, e isso se harmoniza muito, né, com a nossa tentativa de fazer pesquisa sobre ecologia histórica, que vem respaldando a análise dos vestígios encontrados pelos Mirimã e de forma que isso vem se reconfigurando na mata. A Karen vai ler uma apresentação e, se a gente tiver tempo a gente vai discutir um pouco os slides que faz parte desse contexto. Obrigada, pessoal, pela oportunidade de apresentar um pouco o nosso trabalho. A gente pensou o texto a partir de um evento que aconteceu no final de 2016, de um falso contato, digamos assim. Eu estava na aldeia, Jamamadi, e aí pelo rádio começou um boato de que os Rimerimã, os isolados, tinham feito contato. Nessa mesma ocasião, o Canguçu estava na expedição no Igarapé Grande, fazendo monitoramento dos Rimerimã. Então, a ideia da apresentação é tentar conciliar essas duas perspectivas, a minha, do campo com os Rimerimã, e do Canguçu na expedição, e aí tentar problematizar um pouco esses dois eventos e essas dissonâncias. Né? Eu vou ler para tentar agilizar um pouco a fala, e depois o Canguçu vai falar um pouco sobre os slides, o material encontrado nos acampamentos em Merimã. Bom, em novembro de 2016, nos dias subsequentes ao término de uma expedição de monitoramento da Frente de Proteção Etnoambiental Madeira Purus, na região do Igarapé Grande, que faz fronteira com a terra indígena Rimerimã, surgiu o boato no rádio de que os isolados que habitam nessa terra haviam feito contato, assim que os funcionários da FUNAI deixaram a área. Tão logo souberam disso, os Jamamadis se reuniram em torno do rádio esperando ansiosos por mais notícias. Segundo o relato de um morador da região, toda a sua aldeia, apavorada, estava refugiada na escola temendo o ataque dos isolados. No caso, essa escola. De acordo com o que se noticiava, seriam 200 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, muitos paramentados com seus adornos. Os homens portavam armas e sua aparência era particularmente feroz. Os moradores da Vila da Paz, que se localiza próxima à foz do Igarapé Grande, reafirmavam ouvir durante as noites inúmeros assobios, arremedos de pássaros e macacos atribuídos aos isolados. Até a palha incendiada de um dos pequenos abrigos da aldeia, descuido de alguém que torrava um tabaco para o preparo do rapé, teria resultado de uma flecha em chamas atirada da floresta. Os moradores diziam que não iriam revidar, enquanto os isolados se mantivessem na outra margem do lago, mas que não hesitariam no caso de uma aproximação. Até a chegada da FUNAI ao local, o pânico se instalara e não se falava de outra coisa nas conversas de rádio em praticamente todas as aldeias do Médio Purus.
Nas aldeias de Amamadi, todavia, o que lhes consternava não era este ataque iminente, mas a organização de uma comitiva que seria encarregada de entregar aos seus parentes manivas de mandioca e sementes dos cultivares. Finalmente, eles poderiam fazer os seus roçados, eles diziam com certo alívio. Porém, para a frustração do Jamamadi, poucos dias depois, o contato fora desmentido. Nessa apresentação, seguimos as pistas fornecidas no episódio desse falso contato e na maneira como os Jamamadi reagiram a ele, em vista de iluminar aspectos que contribuem para o entendimento do seu posicionamento frente à política adotada pelo Estado para povos isolados, bem como a sua perspectiva acerca do contato e do isolamento. Para tanto, uma breve análise da cosmologia Jamamadi e da pregnância simbólica atribuída às plantas, sobretudo às cultivadas, mas não só, será pertinente para este propósito. Em seguida, passaremos a uma breve exposição acerca do manejo rimerimã do Patauá, tanto por sua centralidade para o modo de vida deste povo, quanto por servir de contraponto à perspectiva Jamamadi, inconformada com a herança de seus parentes. Bom, sem mais delongas, as perguntas que nos interessam aqui são duas. 1. Por que no episódio que iniciou esta fala, os Jamamadi se preocuparam eminentemente em levar seus cultivares para o rimerimã e o que isso nos diz sobre suas concepções sobre isolamento e contato? E essa questão, por sua vez, se desdobra e anuncia a seguinte: equacionar a agricultura ao modo de vida sedentário, supostamente preconizado pelo Jamamadi, seria assim antagônico ou inconciliável com as práticas de manejo não agrícolas desinteressadas na domesticação expressas no modo de vida rimerimã? Bom, os Jamamadi são povo falante de um dialeto da língua Madi, família Arauá, bem como os Banauá, os Jarauara e, ao que tudo indica, os Rimerimã, grupo isolado que habita território contíguo às terras indígenas Jarauá, Jamamadi e Canamati, a terra indígena Banauá e ao território apurinã do Igarapé-Mucuim. Segundo o censo que eu realizei em 2015, a população Jamamadi é de aproximadamente 387 pessoas que vivem em cerca de 6 aldeias permanentes e uma dezena de aldeias de ocupação sazonal. De forma geral, o termo Jamamadi era aplicado nos registros históricos e relatos de viajantes de forma genérica a todos os povos que habitavam, preferencialmente as terras firmes, evitando as margens e os cursos d'água mais caudalosos. Seu caráter englobante revela não ser possível determinar com precisão se todas as referências aplicam-se ao Jamamadi atuais, o médio Purus, dado que o termo era usado para identificar uma miríade de grupos que habitavam nas florestas de terra firme, muitos dos quais foram completamente exterminados, enquanto outros hoje são conhecidos sob outros sobrenômios distintos. Atualmente, nessa região do Médio Purus, o nome Jamamadi abarca os remanescentes de alguns subgrupos falantes de dialetos da língua Madi, que viviam na região compreendida no interflúvio entre o Rio Piranha, o Igarapé-Mamuriazinho e o Rio Purus, a saber, os Hauá, os Nakaniquê, os Buti, os Waiafi, os Cuxibá, os Banauá, outrora conhecidos como Jamamadi do Apituã, e os próprios Rimerimã. Entre os anos de 2016 e 2012 e 2016, período que realizei meu trabalho de campo, a relação com os Rimerimã transformou-se radicalmente. Do desinteresse que os relegava ao ostracismo para uma proximidade surpreendente. Nas primeiras temporadas que estive entre os Jamamadi, eram raros aqueles que sabiam ou lembravam alguma coisa sobre os vizinhos isolados, por mais que eu perseverasse no termo, perguntando insistentemente, mas eles também recusavam e se negavam diziam que não sabiam nada, que não tinham isolado, enfim. Por estranho que possa parecer uma sensibilidade excessivamente realista, pronta para ver oportunismo e confusão nessa permanência, as relações entre esses coletivos estavam somente obviadas ou latentes por sua irrelevância situacional. Assim, de repente, os Jamamadi passaram a se lembrar de trechos de músicas cantadas pelos Rimerimã, de como aprenderam vários dos itens de sua cultura material com eles, de rituais pubertários que reuniam suas malocas, em suma, as memórias tornaram-se abundantes. Claro que isso tem a ver com o contexto político, que eu não posso aprofundar muito aqui, mas tem uma mudança entre esses anos que é, de fato, muito drástica. A passagem do silêncio para a profusão de relatos era na aparência brusca. No entanto, é preciso reconhecer que a nossa rotina etnográfica fica muito aquém dessas sutilezas da memória e das relações.
Uma das ocasiões na qual esse vínculo até então ocultado veio à tona foi durante uma reunião organizada pela Frente de Proteção, no caso, pelo meu amigo aqui no lado, na maior aldeia Jamamadi, São Francisco. Como parte da agenda proposta, o coordenador fez uma apresentação na qual mostrou algumas imagens feitas durante as expedições de acampamentos, quebradas e cortes nas árvores dos varadouros, além de objetos da cultura material ribeirimã. Havia expectativa de que a audiência se admirasse com as fotos. No entanto, a indiferença de Jamamadi pegou de surpresa. Eles simplesmente se limitaram a dizer que já conheciam todos aqueles artefatos e sabiam da semelhança. Além disso, não somente os cestos, abanos, enfim, tudo aquilo que estava sendo mostrado eram os mesmos, como quase todo o resto, eles alentaram. É igual porque foram eles que ensinaram a gente a fazer desse modo. Resumo, Tati Jamamadi. Parafraseando o discurso corrente, Jamamadi repetem hoje que todo mundo é um só, diferente de antes em que eles eram muitos, existiam muitas diferenças internas. Não que hoje isso não exista, mas existe um esforço de ocultamento disso. Agora eles estão misturados. Ainu Tucaná. Não tem mais índio puro, só misturado, eles dizem. Dado que todos aprenderam a falar a mesma língua, a casar entre si, sobretudo comer a mesma comida. Os Yamatá e o Caná, comida de verdade. Então, essa mistura que os define prepondera sobre as diferenças dos pequenos grupos que caracterizavam a vida anterior ao contato. Essa expressão, Ainu Tucaná, nós misturados, é também evocada na imagem do roçado para descrever esse modelo de organização e da sociabilidade atuais. A semelhança do roçado, no qual diferentes cultivares, uma aldeia também aglutina agentes de diferentes grupos locais. Outro desdobramento que é central dessa aproximação entre aldeia e roçado é o abismo que cria em relação ao Samerimã, e esse é o ponto que a gente quer insistir. Em relação ao Samerimã, aparentemente avessos à agricultura. Voltando ao episódio do início desta fala, o primeiro gesto de Jamamadi diante do boato do contato foi organizar uma viagem para levar-lhes manivas e sementes. Recusar o cultivo agrícola para o Jamamadi equivale a negar a centralidade que estes conferem às relações de criação com os cultivares de seus roçados e suas almas, Abunu. Em outros termos, os isolados negariam a sociabilidade atual, pautada no parentesco que abarca o Jamamadi e as almas das plantas que eles cultivam. O roçado é entendido como um espaço permanentemente aberto a experimentações, a integrar novas variedades agrícolas e, portanto, novos tipos de gente nessa rede de relações ilimitada por princípio. Não se pode esquecer, eles sempre lembram, que a convivência na aldeia e também no roçado não é pacífica. Eles sempre lembram. O cará está sempre sufocando a garganta da banana que mora ao lado, a bananeira está fazendo sombra no tabaco, não deixa ele crescer, aquela castanheira machuca com seus filhos, os ouriços, os cultivares que estão vivendo embaixo, etc. Ademais, a delimitação do que é Taburá, aldeia, e o Fadará, roçado, também é uma questão de perspectiva. Taburá, aldeia Jamamadi, é muitas vezes dita como sendo uma cópia falha, um arremedo possível das aldeias celestes das almas das plantas. Fadará, roçado, é a aldeia dos cultivares, de seus filhos de criação, cujos duplos humanos vivem no céu e com quem eles se casarão na vida apóstola. Fadará, portanto, é uma extensão do espaço doméstico das famílias nucleares e uma aldeia, o Yamatá Metaburi, aldeia dos cultivares. Rapidamente, a imagem da sociabilidade de Jamamadi manifesta nas roças contrasta com os nomes dos subgrupos que compõem este coletivo e que nos revelam a importância atribuída também às plantas não domesticadas, quais sejam Hawamadi, gente Patauá, Kucibamadi, gente Babaçu, Putimadi, gente Uricuri, Wayamadi, gente Punã, Kiriamadi, gente Massaranduba. Os três primeiros são nomes de palmeiras e os dois últimos são nomes de árvores, sendo que apenas as primeiras possuem populações com algum grau de domesticação, embora incipiente. Esse repertório etnonímico aponta para uma linguagem vegetal que opera com vigor em diferentes âmbitos e com tal recorrência que sugere uma problemática que não se restringe àquela da organização dos subgrupos nomeados. Bom, há repercussão disso na escatologia, nas técnicas de fabricação corporal, no xamanismo, mas que eu não vou conseguir aprofundar aqui. Bom, eu vou passar agora para a relação dos Rimerimã com as plantas, dando atenção para uma prática que é central para eles, e, enfim, para análise aqui também, do manejo do patauá, o Oneucarpus batal. Então, essas práticas de manejo
as tecnologias de processamento dos frutos e os reflexos de tais ações são inscritos na paisagem, nessa região. A cultura material em Merimã é feita, sobretudo, a partir do patauá e a ele se destina, como se nota na elaboração de ferramentas e utensílios exclusivos para o seu processamento, armazenamento e o consumo da polpa de seus frutos. Da palmeira fazem uso de quase todas as suas partes. Do estirpe é fabricado o arco, dos acúlios das palmeiras mais jovens são confeccionados os dardos das arbatanas, das brácteas pedunculares e das bainhas são feitas as caparas utilizadas para o armazenamento do vinho ou da polpa, das folhas são feitos os rabos de jacu e a cobertura dos acampamentos, ainda delas se confeccionam os panacos e os cestos, e por fim os frutos são consumidos in natura ou deles se extrai o vinho e o óleo. Os acampamentos são preferencialmente feitos nas proximidades dos patauzais, onde são encontradas verdadeiras oficinas para a extração do vinho e do óleo do patauá, sendo que o item, o objeto mais comum que se encontra são os pilões de casca de jutaí e da copaíba. Os de jutaí, por sua vez, são preferidos tanto por serem mais espessos e por isso mais resistentes. Essas cascas são retiradas no início da estação das chuvas, pois com a elevação da umidade e a maior concentração de seiva, as cascas são mais facilmente destacadas. Com o fim da estação chuvosa, as cascas de jutaí tornam-se firmes e por isso os Merimã passam a produzir esses pilões com a casca da copaíba, que durante o ano fica mais facilmente destacada, né? Mas, mesmo sendo menos resistente, né, mais fino, esses pilões de copaíba, dada a oferta menor de frutos, eles são menos exigidos, né? E considerando então que a oferta dos frutos, né, as palmeiras frutificam nos primeiros meses de chuva, ao passo que a frutificação do patauá é perene, o que, somada, né, à hiperdominância dessa planta nas matas do Médio Purus e ao seu valor nutricional, o torna uma importante fonte de alimento para os Merimã. Bom, despolpado esses frutos, o vinho do patauá é armazenado em grandes panelas de barro e servido em delicadas cerâmicas. São, de fato, umas cerâmicas muito bonitas, né, pequenininhas assim. Que evidentemente contraria uma afirmação meio repisada na literatura de que o modo de vida dos povos coletores seja incompatível com a produção e o uso de cerâmica. Bom, eu confesso para as pessoas que são dois, tem que pensar, são dois. Pessoal, essa aqui é uma escola que fica na comunidade da Vila da Paz, essa mata escura, inclusive, né, que está na várzea. Então, todos os anos eu tenho um alagamento. E quando eu cheguei na expedição, é nessa escola que estava toda a comunidade reunida. Mais de 30 pessoas morando nessa casinha, com medo dos Merimã que moram ao fundo, né? Essa aí é uma casa que fica na terra firme, na aldeia, e alguém estava fazendo um rapé, aí do escudo do rapé, deixou uma brasinha do fogo pegar na palha e queimou. E eles tinham, e eu sei disso, eu perguntei o que de fato tinha acontecido, não, alguém fez rapé. Só que a história foi que os Merimã tinham lançado uma flecha em chamas, né? Então, como se fosse um ataque. Esse é um abano de Merimã, que é idêntico ao Almadi, encontrado nos vestígios. Esse é um cesto de Merimã, que muito elaborado, né? Eu acho que tanto o cesto quanto alguns itens, outros itens do material, às vezes são questionados por pessoas que veem um cesto desse e falam assim, esse não é um cesto de um coletor, isso deve ser um cesto de uma pessoa, um agricultor, uma sedentária, que tem um coletor que tem uma vida itinerante muito grande, não vai fazer um cesto tão elaborado, com pelo menos uns 4 tipos de trançado completamente distintos, né? É um cesto de Merimã de coletor. Do lado direito é o pilão que a Karen falou, né? Na verdade é uma despolpadeira que é feita a partir da fusão, da junção entre duas peças de jutaí ou copaíba, e que é o item mais abundante da cultura material. Em qualquer acampamento, seja acampamento de caça temporário ou um acampamento permanente, que dura no máximo um ano, a gente vai chegar, vai encontrar um tapiri, algumas coisas, e dezenas de pilões desses espalhados. Então, tamanha quantidade de frutos que foram processados durante o ano. Quando são acampamentos que a gente sabe que foram utilizados no verão, quase sempre os pilões são de copaíba, pelas razões que a Karen explicou. Desculpa, só para falar, é um cesto de palha de granaíta, com 2 alças. Tem de 2 alças, de 1 alça,
que é bem semelhante também ao que o Suruá, vizinho dos Mirimã, fazem, e o próprio Jamajá. Essa é uma das cerâmicas, pode passar ao próximo grupo. Essa cerâmica, algumas delas, como essa aí, são extremamente finas. Eles têm cerâmicas, diversos tipos de cerâmicas, de vários formatos. Um deles são as cerâmicas que eles armazenam o azeite do patauá e o vinho, que chegam a mais de 6 litros. Né? E essas cerâmicas, pelo formato dela alongado, e a cerâmica extremamente fina, e pelos vestígios deixados, pelos sujos e tudo, a gente percebe que é uma espécie de concha, uma colher para retirar, e também é muito abundante. Como são muito frágeis, geralmente essas cerâmicas são descartadas também. Esse patauá derrubado, esse dá a impressão de uma derrubada pontual. Nesse contexto aí, você pode ter, talvez, se for um patauá grande, a gente pode ter aí uns 20 patauás pertinho assim, do derrubado. Praticamente todos os patauás que tiveram derrubado na terra de Mirimã, eles estão com esse formato lascado, assim, né? Você vê que o corte não se concretizou e a árvore caiu primeiro do que cortar. Porque por mais que os Mirimã, eles tenham acesso às ferramentas de metal, eles não conseguem amolar porque o purus é um vazio de rochas adequadas para isso. Então eles conseguem, por alguns furtos, né, começo com o baibeiro, o seringueiro, retirar as ferramentas, mas não amolam. Então uma forma que a gente observa aqui, mas também em outros locais que a gente vem fazendo expedição de monitoramento isolados, que praticamente quando você não tem a ferramenta, você corta a árvore no sentido contrário à sua curvatura. Então ela arrebenta antes de cortar, e isso acelera o processo de corte. Então uma árvore dessa é extremamente dura, né? É praticamente a lignina pura. Essa técnica, quase todo patauá é derrubado dessa forma. Esse aí são montículos de. Esse tudo aí é broto. Esse maiorzinho de cá é um patauá, os demais são pacaba, o Neocarpus mapora. Todo o acampamento de Mirimã, ele é formado pelos montes de brotos de palmeiras, seja buriti, seja o gênero Neocarpus, o Eutex, do açaí, e demonstra esse descarte das sementes, né? Então, ele utiliza e descarta. Só que isso, a longo prazo, vai gerando esses micronichos que a Karen fala, né? Esses blocos de, quase uma domesticação, mas sim, uma mudança na paisagem, e isso vai se acompanhando os varadouros, os acampamentos. Então, a mata é uma mata que ela passa a ter essa cicatriz da mata, que reflete esse manejo do Mirimã, formado por micronichos, né? Não há grande extensão de derrubada, não há agricultura, mas há um enriquecimento natural em decorrência dessa mata. Então, espécies como o buriti, patauá, todas as bacauas, o açaí, o precatório, né, que na região não oleraça do Pará, eles são hiperdominantes. E a gente acha que há uma conexão direta com práticas de um povo coletor, por exemplo, do Mirimã. Contrário à agricultura. Esse aí é um muquim de Mirimã. Eu vou falar muito esse moquinho rapidinho, tem dois detalhes. É porque a Karen ela começou explicando sobre um suposto contato. As pessoas se amedrontaram com o Mirimã, aquela questão. O que de fato aconteceu é que os Mirimã, quando eu cheguei no primeiro vestígio, né, a técnica de monitoramento é você alcançar o primeiro vestígio. Você encontrou o primeiro vestígio, você faz a leitura do contexto e consegue datar. Você sabe para onde foi o morador e você vai seguindo isso. Na realidade, um grupo de pesca de jovens, eles subiram o Garapé Grande e na margem do Garapé encontraram um acampamento com uma cerâmica e retornaram muito preocupados. Quando eu cheguei, aí eu levei comigo uma dessa principal da aldeia e falei, olha só, os Mirimã, eles estiveram aqui há 1 ano e meio. Pescaram, passaram, tá aqui os porcos, as cabeças, né? Tá aqui o vestígio que eles bateram de Timbó, tá aqui o vestígio de Patauá que derrubou tudo. Só que eles passaram há 1 ano e meio atrás aqui e vocês não perceberam. Eles já seguiram para essa região, tal, e possivelmente, se eles fizerem o que eles fizeram nos últimos 8 anos, eles estão agora em tal local. Então, quando os Mirimã de fato estavam na aldeia, ninguém percebeu. Os Mirimãs de fato foram até a beira do Purus, retornaram e passaram desapercebidos. Nessa ocasião.
Esse moquinho, ele tem um detalhe interessante, que é o vestígio mais velho, e que tem umas amarrações que demonstram que não derruba a mata, para nem fazer o moquinho. A árvore está viva. Ele fez o moquinho numa árvore viva. Né? Então, acho que tem mais um slide, talvez. É a nossa equipe de expedição, o Mamadi fazendo expedição, analisando o mapa de radar. E essa é a expedição agora, onde eles acharam engraçado o fato de descobrir que eles também derrubam o batório. Essa é a equipe de Mamadi com cerâmica mais velha. E é isso. Só obrigado. Desculpa ter E agora vamos escutar a fala do Leonardo Viana e meu Deus, esqueci aqui do Hugo Silva, desculpa. Eu é que penso, uma pergunta, desculpem, eu é que penso reflexões quase sobre isolados entre os dois. Muito obrigada. Sim. Bom dia a todos. Eu sou Leonardo, esse aqui é o Hugo, meu colega de trabalho. A gente queria apresentar um pouco a perspectiva do Zoé sobre a questão dos isolados, que eles têm se aproximado nos últimos anos e que foram levados a pensar sobre elas a partir da participação, quer dizer, pensar mais intensamente sobre ela, a partir da participação em um evento em Brasília, organizado pelo Centro de Trabalho Indigenista, em colaboração com a COIAB e a FIB, né? Essa primeira edição do evento, que foi discutido políticas para povos isolados e também de recente contato. Então, por isso, os Zoé acabaram participando, que são um dos poucos povos de recente contato hoje no Brasil, assim considerados. Essa primeira edição foi o RUM e o Kitá, que são duas lideranças atuais. Pode passar. Na segunda edição, nesse ano, pode passar também. Quem participou foram esses dois líderes, Torquém e Tererém, que são considerados os dois principais líderes hoje do Zoé. Por uma questão de tempo, mas também pensando no exercício de focar nessa participação nos eventos, a gente quer olhar para, sobretudo, a perspectiva desses dois líderes. Então, digamos, perspectivas contrárias a deles, por enquanto vão ficar em espera. Pode passar. Bom, essas são fotos do evento, que eles encontraram outros indígenas, isso é importante dizer, era um evento sobretudo para envolver a participação de indígenas que estão diretamente ligados a essa questão, né? Então, lá na esquerda o pessoal Caribe, vizinho da Terra Zoé, Waiwai, Cachuiana, Riscariana, e aqui Canamari e Marubo. E aí, bom, essa frase já é uma das frases que eles, no caso o RUM, disse a partir de nossas reflexões sobre as coisas que eles viram no encontro. E é uma constatação interessante que eles entenderam que os outros indígenas que estavam lá não eram inimigos Tapanã, que são inimigos tradicionais, mas sim outros de nós, né? Uma expressão zoé, digamos, que não necessariamente tem a ver com a perspectiva étnica. Pode passar. Esse é um mapa cedido por nossos amigos da FUNAI. Vocês veem os pontinhos amarelos, são os registros de isolados na região, a Terra Zoé ali no meio, essa verdinha mais para baixo. E, basicamente, o que a FUNAI conversa com eles sobre isolados e o que também a gente procurou conversar é sobre o registro que está aquele do meio, amarelo, né? Que a FUNAI tem dúvidas sobre se são apalá isolados, que estão na terra vizinha, para o leste, ou se são isolados. E aí, bom, essa é o começo da conversa. A gente apresenta o que a FUNAI e os brancos estão interessados em
conversar, digamos, e aí o Zoé eles levam para a perspectiva deles, que é o que o Hugo vai mostrar um pouco agora para a gente. Pode passar. Bem, acho que a gente então agora quer compartilhar com vocês o que o Toquinho Tererém trouxeram, né, da leitura deles a partir da experiência de conversa ali, né, no encontro em Brasília, no qual algumas pessoas aqui inclusive estavam presentes, né, o Lucas, o Gerardo, enfim. E acho que vale a pena falando sobre como a gente conduziu essa conversa com eles, vale a pena lembrar, né, como foram 2 encontros, né, a nossa primeira conversa motivada pensando, né, em compartilhar, em sistematizar essa conversa. Nossa primeira conversa com o Toquinho e com o Tererém foi antes da nossa ida, né? Ela foi uma conversa a partir do que eles tinham ouvido do Rumo do Kitá do ano anterior. A gente teve alguma dificuldade de mobilizar o Rumo do Kitá para compartilhar com todos, né? A gente esperava fazer uma reunião e de que eles dissessem, né, o que aconteceu, enfim. E era sempre muito difícil, né? Exibíamos as fotos, eles comentavam enquanto elas estavam sendo exibidas, mas a gente não conseguia, né, articular algo semelhante a uma devolutiva, como a gente imaginaria, né? Então a gente sabe que isso foi passado de outros modos, né? O dizendo das constatações dele, o que está conversando. Outro contexto também que é importante destacar é que outra situação de debate sobre esse tema que é importante destacar é que a Frente de Proteção do Cuminapanema, ela também trabalha, né, faz expedições de qualificação de vestígios isolados e tem constantemente conversa com o Zoé, né? Então, enfim, os funcionários lá, o Zé, o Fábio, os servidores, na verdade, o Fábio, constantemente estão compartilhando com eles essas coisas e é frequente que está com as traduções, é frequente que outras pessoas. Então, esse debate, né, está permeado em outros espaços também. Então, quando a gente pautou, eles dois, né, o Toquinho e o Tererém, eles já tinham, aparentemente por essas conversas de um ano antes, enfim, né, já tinham muito claro que a leitura deles sobre essa questão, né, a questão da relação com o povo possivelmente hostil, a questão da relação com gente que não quer se misturar, eles relacionavam a 2 eventos da sua história, 2 eventos do passado, né, 2 eventos que eles veem como eventos relacionados, que são a fuga de um personagem importante na história deles, que é o Conubiju, e 2 assassinatos que aconteceram anos depois na região do Ibiará. Pode passar? Bem, então, essas 2 histórias são as histórias a partir das quais o Toquinho e o Tererém refletem sobre a possibilidade da existência de isolados do lado de lá do Quiaré, né? Que é um dos rios a leste na terra indígena. Bem, o evento que dispara a reflexão deles é um assassinato, né? É o fato de que o Saracuto, um líder importante de anos atrás, já falecido, teria assassinado um indígena, um outro Zoé ou um Tapanãe, que veio até a aldeia Ibiará, uma aldeia hoje abandonada que fica no norte da terra indígena. E avaliando a atitude do Saracuto, né, avaliando se ele teria agido de maneira adequada ou não, que eles se posicionam sobre essas possibilidades. Então, quando eles se referem a esses 2 indígenas que vieram do outro lado do Quiaré, subiram o rio Bracá e foram até a aldeia Ibiará, eles colocam 2 possibilidades, né? Ou eles eram Tapanã, ou eles eram gente do Cunamidiu, gente como nós, gente antiga, gente como o Zoé. São as duas possibilidades que eles colocam, e eles, o Toquinho e o Tererém, tomam partido. Eles acreditam que eram gente do Cunamidiu e que o Saracuto não teve a habilidade necessária de reconhecer isso. Pode passar no dele. Só um momento. Acho que é relevante colocar isso, né? Que eles argumentam, né, que se fossem Tapanã, o Zoé hoje talvez não houvesse mais, né? Porque eles teriam se vingado fortemente, né? E o fato de que eles não se vingaram é uma evidência de que eram Zoé, gente de Cunamidiu, eram parentes distantes, parentes afastados. Mais uma vez. Bem, acho que a gente pode passar para o outro. Bem,
Acho que é legal pensar no cenário que eles referem, né? O cenário desse evento que faz eles refletirem, que faz os documentários refletirem sobre a possibilidade de existência desses parentes que estão distantes. O Ibiará, como eu falei, foi uma aldeia bem grande, uma aldeia que eles se referem como tendo sido um lugar muito importante, que hoje eles não ocupam mais, onde o Saracuta era um chefe importante também. E ele fica nas cabeceiras do Igarapé-Biracá, que dá no Quiaré. Então, uma conversa muito legal que deu o tom do que era o clima, né, no qual esse evento que faz eles refletirem aconteceu, foi uma conversa que a gente teve com o Situeto. Ele é nascido na década de 60, viveu no Ibiará, viveu no Saracuta, e ele conta que, enfim, o verão era o momento em que as águas estavam baixas, e eles podiam seguir pelo leito do Biracá, ir até o Quiaré, matar peixe com timbó, enfim, os tucanos do Itum bebiam água nas poças, enfim, era o momento em que os caminhos estavam abertos para chegar até a boca do Biracá. A boca do Biracá, eles chamam ainda hoje, né, o nome da aldeia que foi recentemente reaberta lá, se chama Bossuapiquê. Bossuapiquê é o assento, o banco do Bossuário, do finado Bossuário. E é justamente uma marca desse lugar de travessia do Bossuário, pai do Nambiju, esse que teria fugido muito tempo atrás. Então, esse lugar, a boca do Biracá, é um lugar de possível travessia do Quiaré, um lugar onde se pode atravessar, né? É o lugar onde eles sentavam, matavam o timbó e seguiam adiante. E é justamente, ou voltavam, enfim. E é justamente esse lugar que o Situeto ou outras pessoas, né, que viveram essa possibilidade de aproximação dos parentes que se afastaram, né, tinham como um limite para a ocupação, né? Eles diziam, o Situeto diz, né, que não devia atravessar o Quiaré justamente nesse ponto, né? Era a partir dali que ele deveria voltar. Bem. Sim, pode passar. A atitude do Saracuta, do ponto de vista do Tolkien e do Terem, portanto, teria sido uma atitude inadequada, sobretudo porque ele não falou, né? Caso ele tivesse falado com os visitantes ao chegar, né? Então, enfim, o cenário do evento qual era? O Saracuta foi caçar nas matas do Ibiará. O Saracuta foi caçar nas matas do Ibiará e percebeu que estava sendo acompanhado por outra pessoa, né? Então ele para e vê essa pessoa. Esse é o momento decisivo, né? Para Tolkien, esse momento de parar ele deveria ter falado, e foi o momento em que ele não falou. Foi o momento em que ele teve medo, né? Ele teve que dizer, que é como eles dizem, a postura dele foi marcada por isso, e por isso ele errou. Ele era alguém que matou, que não pensava, e ele era uma pessoa que tinha que é lido como alguém que tem essa atitude também com outros olhos, né? E o que é marcante é que isso caracteriza caracteriza a figura do Saracuta não só na relação com esses possíveis parentes, mas também na relação com todos os Oé, né? Ele teria sido alguém que tinha uma atitude agressiva com os Oé em geral. Sobretudo porque, sendo ele do Ibiará, quando ele veio morar junto com os outros Oé no Quenhã, ele também tinha uma postura de não desejo de convivência. Dito isso, vamos pensar, enfim, como que isso se reproduz, como que eles trazem isso para diferenciações também no presente, né? Bom, então esse é o movimento, né? Os Oé vão primeiro para as suas histórias no passado, caracterizam essa postura do Saracuta como uma postura paradigmática, né, de uma relação indevida, e aí eles trazem para o presente esses dois líderes e para caracterizar diferenças atuais entre os grupos, né? Essa região do Quenhã, onde está a FUNAI, é bem o meio dessa malha de caminhos aí, entre aldeias, né? Onde tem aquele adensamento, que é onde os chefes têm as suas principais aldeias, tem esses dois chefes. E essa região do Paraquecinã é aquele extremo noroeste, lá em cima, né? Ou seja, um lugar longe. E aí, bom,
um dos líderes desse Paraquecinã é visto como alguém que tem um comportamento similar ao do Saracurt e que às vezes ameaça matar as pessoas e tal, né? E aí, junto com isso, eles fazem uma articulação com essa questão territorial, que é isso que interessa um pouco para a gente agora, né? Quer dizer, então, que esse pessoal do Paraquecinã, além de ter essa postura agressiva, muito pontual em torno desse cara, mas não só, eles também não querem se misturar nos momentos que deveriam, como participação em festa e mesmo na sua relação com a FUNAI. Pode passar. Esse é o sítio Ed, né, que o Hugo mencionou, que conta um pouco a história da ocupação antiga, como, digamos, o leste é um lugar que não se frequenta e que agora os Zoé estão arriscando frequentar. Pode passar. E aí é isso, a ocupação, digamos, a ocupação tradicional é mais ou menos nessa região onde eles estão agora mesmo, né? E mas existe uma ocupação recente que é direcionada, digamos, também incentivada pelos brancos, de ocupar o leste-oeste, que é onde tem calha de rio, né? Que enfim, uma postura mesmo da FUNAI de ocupação territorial como vigilância. E, bom, e no futuro, o que os Zoé estão dizendo é um pouco, enfim, estamos indo para a região onde estavam os inimigos. Pode passar. Isso tem tudo a ver com essa posição desses líderes atuais, né? Essa foi uma frase que o Tolkien soltou lá em Brasília, dizendo que é ele mesmo que pensa hoje, diferente de pessoas como o Saracurt, que não pensam, né? E ele é um dos caras que está nessa frente, né? Enfim, de estar junto dos brancos, articulado com os brancos e direcionando essa expansão territorial, né? Então, digamos, a partir desses movimentos recentes, eles estão constatando que os inimigos não existem mais? É uma pergunta. Diria que eles cada vez têm dito mais isso. Pode passar. E aí, bom, essa reflexão sobre os isolados está de acordo com uma caracterização que a Dominique fez recente em um texto sobre a chefia. E o que eu queria chamar a atenção de todas essas características é o último ponto, que é esses chefes, em continuidade com os chefes do passado, são caras que conhecem muitas histórias do passado, o histórico de trocas entre os grupos, mas que também pensam no futuro, né? Enfim, isso é importante. Pode passar. Bom, e aí a gente vai dar uma aceleradinha, mas a gente quer falar um pouco mais sobre esse contexto de refletir outros casos de isolados, né? O Hugo vai falar. Bem, enfim, a gente, nesse exercício de pensar com eles, de fato um exercício de pensar possibilidades, né? Enfim, eles não estão, embora o espaço, o leste, né, e o Alenqueré continue sendo um lugar marcado por evitações, né? Eles não estão diante dessa situação, então estavam no exercício mesmo de imaginar. E aí, enfim, vindo do evento, tínhamos algumas situações para compartilhar com eles do que eles haviam ouvido, né? No evento, no nosso discurso, inclusive, estávamos lá, inclusive como tradutores, né, para eles. Então, enfim, desses 3 casos que a gente conseguiu trocar um pouco mais de ideia com o Tolkien, sobretudo com o Tolkien, era muito marcante como a atitude de dar coisas era bem decisiva também sobre se você pensa bem ou não pensa bem em relação a um estranho, né? Enfim, então, por exemplo, né, eles assistiram um filme filme Piripicura e eles acharam bem estranho a FUNAI não dar logo um isqueiro, enfim, que eles achavam que resolveria rapidamente a situação, enfim, isso seria, mas ainda mais entendiam como uma atitude muito correta e muito adequada do servidor da FUNAI, né? O de perseguir, o de acompanhar, o de ter certeza que eles não morreram. Essa era uma atitude que eles entendiam como uma atitude adequada e que eles comparavam com a atitude do Curupai, que teria sido um líder antigo que conviveu na época do Saracurt e que se opunha, né? Que achava que
a atitude correta era acompanhar, tentar entender, enfim, era seguir o caminho, que era um cara que teve essas iniciativas também. Então eles igualmente faziam essa comparação. Uma situação ainda no encontro em Brasília, né, que foi um ponto no debate lá que ficou na conversa com o Topim e com o Teorem, eram atitudes diferentes, né, dos Unicuim, que optavam por presentear os isolados para manter distância, e a atitude dos Guajajara em relação aos Guajá, que optavam por não presentear, né? E para o Topim e o Teorem, presentear era a atitude mais correta, assim, né? Eles entendiam sempre essa atitude como uma atitude que denota uma intenção amistosa. Isso, enfim, acho que vale a pena apenas mencionar, né? A gente não tinha, de que o Alenqueré, ele também é um cenário de presença de talvez outros OEP ou talvez Tapanã no céu, né? E é um lugar que sempre quando eles trazem notícias do céu, eles frequentemente trazem notícias de brigas entre pessoas que vivem de um lado e do outro desse rio, e a troca de bens é o mote que frequentemente resolve o problema, assim, né? Então, acho que, enfim, ainda estamos ensaiando, né, essa conversa com eles, mas a partir disso pensamos que tem algumas diretrizes que eles colocam como o que seria uma atitude adequada frente a um povo que você não sabe se é, enfim, outros de nós ou se é inimigo, se tem atitude. E acho que uma coisa que a gente passou um pouco rápido e que a dúvida a respeito da condição dos homens que foram assassinados pelo Saracuto, né, se eles eram Tapanã ou outros outros de nós, ela também posiciona o próprio Saracuto como Tapanã, né? Ele é chamado Saracuto Tapanã. Então a possibilidade de ela não está, a dúvida, digamos assim, ela não diz respeito só aos outros, né? Ela também pode dizer respeito a... Bom, já estamos indo para o fim. Então é isso. Bom, aí na continuidade dessa especulação sobre o encontro, o que eles dizem que eles fariam, né? Caso encontrassem com esses possíveis isolados. É interessante que a gente perguntou para eles, e se vocês encontrarem esses isolados lá no futuro? Eles falaram, não, amanhã. Do tipo, né? Desejamos encontrar esses isolados, porém, eles dizem, né? A gente falaria com eles, a gente teria uma conversa formal com eles. Se eles não respondessem, a gente correria, mas a gente não desejaria matar, né? Que é uma postura, digamos, bastante diferente de como eles caracterizaram o Saracuto. Pode passar. Bom, tem alguns pontos importantes para fechar a reflexão, que é o seguinte. Bom, de todos os casos que a gente está vendo aqui, acho que esse caso de Zoé é o único que eles não têm um convívio direto com esses caras sobre os quais eles estão pensando atualmente, né? Mas isso não quer dizer que eles não tenham uma relação social com esses caras. Sobretudo que, como disse o Irá agora mais cedo, essas especulações sobre o passado direcionam os movimentos deles de ocupação territorial. Como eu disse mais cedo, se eles estão arriscando ir para o terreno dos inimigos, isso é muito recente, né? Muito recente mesmo. E depende muito da relação deles com os não indígenas. E aí é interessante o segundo ponto, porque a opção pelo caso Unicuim, eles não dizem que acham que os Unicuim protegem melhor os isolados do que os Guarajara, mas porque eles acreditam que essa postura é melhor para uma proteção dos próprios Zóia, né? No sentido de não serem incomodados por esses isolados. Eu acho que isso é muito importante, que de certa forma remete a a proposição do Lévi-Strauss, eu acho, isso é uma especulação, de que, né, proteger o outro, digamos, sempre é dito a partir de uma proteção de si, né? Ou seja, é a relação, né? Pode passar? Bom, então aí, sei lá, algumas perguntas norteadoras, né, acho, de todo o evento, mas desse evento, mas que eu queria trazer alguns elementos dos eventos de Brasília, que eu acho importantes, né? A presença indígena nesse evento foi muito marcante e eles se colocavam muito fortemente como
pessoas que querem propor as políticas. Eu acho isso fundamental, né? E aí, eles estavam chamando isso, a maioria deles, de protocolos. E fazendo alusão aos protocolos de consulta. O ponto fundamental é que eles não estavam simplesmente falando das suas políticas, digamos, das suas políticas ameríndias e como eles se relacionam com os casos. Eles estavam propondo o futuro deles. E eu acho que, bom, a perspectiva etnográfica, ela tem atentado até agora para essas políticas ameríndias, mas não necessariamente para esse ponto. E eu acho isso fundamental para a gente pensar novas abordagens antropológicas. Eu vou ficando por aqui e é isso. Muito obrigado. Muito obrigada, Fernando e Hugo. Então, agora temos um tempinho para perguntas. Olha, também quero dizer que o café chegou, mas eu acho que seria melhor se a gente faz como ontem à tarde. Vocês podem ir se servir do café e voltar. E continuamos, porque se vocês vão todos embora, aí vai demorar meia hora.